contra a Universidade do Chile às 11 horas da noite. Jogo importantíssimo, porque se o Cruzeiro vencer, assume a liderança do grupo D da competição, porque o Boca perdeu ontem, já já a gente mostra esse jogo. Só que Santiago é uma cidade e é um palco que traz ótimas lembranças para o torcedor cruzeirense. Tem lugar que também é memória. Para o seu Roberto, o Chile é daquelas inesquecíveis. A emoção de entrar no estádio. Gente, onde eu estou? Eu estou em Santiago do Chile. Para quê? Para ver um jogo do Cruzeiro. E que jogo! Há quase 5 décadas, o jovem Roberto, de 23 anos, viu em Santiago o Cruzeiro ser campeão da Libertadores pela primeira vez. O título veio em cima do River Plate, da Argentina. A decisão foi no Chile por causa do regulamento na época. No primeiro reunião nós ganhamos de 4-1. Então, por exemplo, se fosse hoje, bastava um empate lá. Né? Não. Aí lá perdemos de 2-1. E aí teve a final. Num campo neutro. No campo neutro. Uma decisão emocionante. Empate em 2-2 até os minutos finais do segundo tempo. E um herói improvável. Nelinho era o indicado para bater a falta. O Joãozinho chega dentro daquela forma toda irresponsável e bate a falta e faz o gol. A falta é do Nelinho. O Nelinho nunca tinha batido falta em nenhum jogo do Cruzeiro. E aí, de repente, não marca de repente, ele está lá esperando, ele dá um toque daquele e faz o gol. A relação do seu Roberto com o Cruzeiro e com o Chile, a gente já viu que é especial, né, seu Roberto? Muito. Muito especial. Mas Santiago também já foi palco de outras memórias vitoriosas e inesquecíveis em Copas para o torcedor cruzeirense. Em 1991, na antiga Supercopa dos Campeões da Libertadores, o Cruzeiro enfrentou os chilenos do Colo-Colo na estreia. A decisão da vaga foi nos pênaltis. E mesmo com essa cobrança, no mínimo, esquisita do Adilson, o Cruzeiro eliminou os chilenos, abrindo caminho para a conquista da taça. 6 anos depois, a equipe mineira reencontrou o Colo-Colo em um momento importante da campanha do título da Libertadores de 1997. Na semifinal, a classificação para a decisão foi outra vez nos pênaltis com os chilenos em Santiago. Pela 16ª vez, um time brasileiro está na finalíssima da Libertadores. Essa equipe fez por onde chegar aonde chegou a final e, se Deus quiser, a conquista do título. O jogo hoje contra a Universidade Católica é na fase de grupos, mas não deixa de ser decisivo. É confronto direto na briga pela classificação. Seu Roberto não estará lá, mas confia na energia das boas memórias do Chile. Eu acredito sempre. Faz parte da nossa história. Valeu, seu Roberto, que já torceu pro Joãozinho e hoje tem certeza que vai torcer para Caio Jorge decidir. O atacante do Cruzeiro tem 10 gols na temporada em 19 jogos, mas ainda não marcou na Libertadores. Está buscando o seu primeiro gol na competição continental e certamente será titular provável Cruzeiro do Arthur Jorge para hoje à noite em campo com Otávio, que parece que ganhou a vaga do Matheus Cunha. Na direita, o Cauã Moraes deve dar lugar ao Fagner. O resto do time é o titular que o Cruzeirense já se acostumou. Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, meio de campo com Romero, Gerson, Matheus Pereira, Christian, Arroio e Caio Jorge na frente. Ponto de atenção, alguns jogadores entram nessa partida pendurados com o terceiro cartão amarelo. O Gerson, o Matheus Pereira e o Matheus Henrique tá até de camisa branca para sinalizar que ele é jogador reserva. Ou seja, esses jogadores não podem tomar cartão amarelo, senão ficam fora da partida importantíssima contra o Boca Juniors na semana que vem, fora de casa. Falando em Boca Juniors, o Boca entrou em campo ontem e o resultado, gente, foi excelente pro Cruzeiro. O Boca perdeu pro Barcelona de Guayaquil no Equador por 1-0 e a classificação do grupo D tá assim, ó. Universidade Católica, Boca e Cruzeiro estão empatados com 6 pontos. Por isso, se o Cruzeiro vence hoje, assume a liderança do grupo D e fica numa situação ótima já pensando em classificação. Vou te mostrar como é que foi a vitória do Barcelona 1-0 pro Barcelona de Guayaquil. Vitor Moreira, Cruzeiro na Liberta. Oi, Léo, meus amigos do Alterosa Esporte, bancada democrática. O Cruzeiro entra em campo hoje à noite contra a Universidade Católica pelo grupo D da Libertadores, que vai ter no comando da arbitragem o colombiano Andrés Rojas, de 41 anos. Ele faz 42 na semana que vem, no dia 12, e já teve uma polêmica na carreira, aquela expulsão do Plata, do Flamengo, no jogo contra o Estudiantes,
no ano passado, que inclusive a Conmebol depois confirmou o erro do árbitro ao expulsar o jogador. Nesse jogo de hoje, ele vai ser auxiliado pelos compatriotas Richard Ortiz e Christian Aguirre. No VAR, o também colombiano Davi Rodrigues. Agora, no grupo celeste, teve um resultado ontem que embolou essa situação, hein? O Barcelona do Equador venceu o Boca Juniors por 1-0 em casa e somou os primeiros pontos no grupo D. Aliás, a equipe argentina perdeu o volante Santiago Ascacíbar por expulsão depois que ele chutou a cabeça do meia Milton Celes e por isso o Ascacíbar não enfrenta o Cruzeiro na outra rodada por cumprir suspensão. O goleiro Leandro Brey, também do Boca, saiu mais cedo sentindo dores e teve que ser retirado de campo. De Maca é dúvida para a partida contra o time celeste também na outra rodada. Por causa da derrota da equipe argentina, se o Cruzeiro vencer a Universidade Católica hoje, lá no Chile, assume a liderança da chave. Em caso de empate ou até mesmo derrota, o time comandado por Arthur Jorge volta para BH na segunda posição. Isso da derrota fica meio confuso, porque se perder no Chile, o Cruzeiro continua com 6 pontos. E como o primeiro critério de desempate pela Conmebol é o confronto direto e o Cruzeiro venceu o Boca aqui no Mineirão, o time argentino cai para o 3º lugar. Mas isso o time celeste não tem que pensar, né? É vencer hoje à noite, quase de madrugada, né? E voltar do Chile numa situação mais tranquila na tabela. Com você, Léo. Valeu, Vitor Moreira. E aí, Hugão? 11 horas da noite, Leopoldo. Que beleza. Vamos que vamos. Pois é, o Cruzeiro não tem que pensar nessa outra possibilidade do confronto direto. Tem que ir buscar os 3 pontos fora de casa. Não é impossível. Ontem, por exemplo, a gente teve esse resultado que nos favoreceu bastante. Eu até colocava o Boca como favorito, mesmo jogando fora de casa, jogando nos domínios do Barcelona de Guayaquil. E aconteceu esse fato aí, a gente que está ligado na Taça Libertadores da América em todos os grupos e observando muito bem. Então o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, tem que retirar esse saldo devedor. É o que eu digo, o Cruzeiro perdeu para a Católica em casa e foram pontos perdidos. Mas recuperar saldo devedor tem que recuperar. E que o Andrés Rojas... E tem a questão do confronto direto, né, Hugão? Não, o Vitinho explicou isso muito bem já. E que o Andrés Rojas... que é da FIFA. E que o Andrés Rojas não tem a mesma complicação que teve no jogo entre Flamengo e Estudiantes e faça uma boa arbitragem. É verdade, Hugão. E se a noite de Copa... Alterosa Esporte com Nandinha, Fael e Hugão, que agora vai acompanhar a reportagem do Vitor Moreira falando sobre o time celeste para esta noite de Liberta. Fala, Vitão. A missão no Chile não vai ser nada fácil. Vencer é fundamental para voltar de Santiago mais vivo do que nunca na briga por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Todos estes jogos vão exigir muito de nós e nós temos que estar preparados e dar resposta para isso. A resposta para a derrota no último clássico é vencer hoje à noite. Simples não vai ser. Mas o Cruzeiro tem se dado bem em terras chilenas na competição no século. São 5 jogos por lá, 3 vitórias e 2 empates. Temos que olhar para a frente, portanto isto é o caminho que nós temos, que é longo, que é muito desafiante. Temos, como diz muito bem, já um jogo para a Libertadores num grupo extremamente difícil e onde as coisas estão presas ou por detalhes e por resultados diretos entre 3 equipas. O time celeste também defende uma invencibilidade como visitante na Libertadores. Se não perder hoje à noite, o Cruzeiro vai chegar a 6 jogos seguidos, pontuando distante de BH. A atual sequência é de 4 vitórias e 1 empate. Aquilo que lhe digo é que nós temos que encontrar o caminho de consistência. Encontrar um caminho de consistência para podermos estar mais, ou sermos mais regular naquilo que é o resultado, o desempenho, a performance e sobretudo ganhar. Porque a verdade é que é isso que nos baliza, é isso que nos faz depois também acrescentar outros parâmetros, tais como confiança, o acreditar de toda uma estrutura e da nossa própria torcida. Para o jogo, o técnico Arthur Jorge tem um problema quanto ao departamento médico. O atacante Bruno Rodrigues ficou na Toca da Raposa 2 para se recuperar de um edema muscular. A novidade entre os relacionados para o ataque é Chico da Costa, que jogou cerca de 35 minutos nas últimas 5 partidas.
Outra novidade no grupo que viajou para o Chile é o Meia Japa, que ficou de fora dos últimos 2 duelos. De todo jogo a gente tem que tirar um aprendizado, né? Mas com certeza desse aí, talvez a falta de concentração nos primeiros minutos, na falta de disputa por momentos também. Por isso eu falo de ser autocrítico nesse momento, mas entender a camisa que estamos representando e que na quarta a gente tem um jogo muito importante pela frente, que é o jogo da Libertadores, rapidamente levantar a cabeça. Entramos no mês mais importante do Cruzeiro na temporada, onde nós teremos jogos difíceis pela Libertadores, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro, a maioria deles fora de casa. Vamos escalar o Cruzeiro. Otávio, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno. Acredito que dessa vez o Arthur Jorge coloque o Fagner para jogar aqui, principalmente para conter esse lado aqui da Universidade Católica, que sem dúvida nenhuma é um lado mais forte deles, que é o lado esquerdo do setor ofensivo da Universidade Católica. Vai de Kaique na lateral esquerda. Kaique, meu filho, você está precisando equilibrar um pouco mais a cabeça, você é bom jogador, vamos tranquilo que você consegue corresponder à torcida. Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. Em relação ao que o Arthur Jorge falou sobre confiança, Arthur Jorge, a torcida te dá total apoio. Quem tem que começar a dar resposta agora são os jogadores, é o elenco. Ok, Hugão, e agora a gente vai voltar àquele assunto do camarote no Clássico, né? Ontem houve a cobrança aqui de informações, de posicionamento do Hugão. Roda aqui pra gente ver a confusão no camarote durante o Clássico no Mineirão. E a Minas Arena informa que lamenta e repudia os atos de violência registrados na partida e reitera o compromisso com respeito e a convivência no esporte. O estádio reforça seu comprometimento com segurança e está sempre à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações. Diz ainda a nota da Minas Arena que os torcedores foram identificados nos episódios desse sábado, foram encaminhados à autoridade policial para a aplicação das medidas cabíveis. Ontem o Gão cobrou sobre a questão do tapume, quem decidiu isso, quem decidiu aquilo, e o Thiago Nogueira, da assessoria do Mineirão, deu as informações do Gão. Thiago, inclusive o que eu falei com você por telefone, não é da Minas Arena a responsabilidade de colocar ou não o tapume. É uma decisão em conjunto, nós conversamos sobre isso exatamente. Mas de alguém partiu a ideia de não ter esse tapume ali naquele momento. Então é essa pessoa que eu gostaria de saber quem foi isso. Foi me dado explicações sobre o número de torcedores que estariam ali, aonde realmente seria prejudicado a torcida do Atlético estando ali, mas acima disso, a gente tem que pensar primeiro na segurança e isso vale para os clubes e para o Cruzeiro também. Primeiro, a gente tem que pensar sobre isso, e sobre segurança, e depois pensar sobre o lucro, Leopoldo Siqueira. Eu vou repetir o que eu falei. Esse setor roxo A e B, inventa uma cor nova lá para o setor B, gente. Eu tenho visto várias vezes, toda vez que o Galo joga lá, gente que compra ingresso do A e gente que compra ingresso B achando que é o mesmo setor por ter a mesma cor. Simplifica, facilita a vida do torcedor. Vamos agora de um merchan aí que tem um recado.